Mais uma vez, me sinto muito à vontade para trazer mais uma vez à baila essa obra magnífica da nossa irmã Cida Mello. Realmente, quando eu me deparo com esses trabalhos, eu sinto uma emoção muito forte, porque eu vejo que esse é um trabalho muito distinto e que realmente nos traz mensagens grandiosas. Isso tudo colhido da pura intuição artística da nossa irmã. E eu até me permitiria aqui uma ligeira introdução, como já fiz da outra vez, sobre as minhas impressões e à guisa de alguma explicação sobre o que veremos a seguir. E eu dizia que esse trabalho aí era como se fosse um reencontro com as origens. E aí eu diria também que constitui-se uma experiência extremamente gratificante o contato com uma arte pictórica tão rica e diversificada, como a apresentada por Cida, através de seu universo conceitual de vibração e magia. As cores exatas e bem distribuídas buscam sempre delinear um poder transcendental, presente e reverberante desde a noite dos tempos, e que, a todo momento, expressa uma lei poderosa, impulsionadora do mistério da vida, em sua inerente totalidade cíclica inesgotável. Assim, a artista, por íntimo e abrangente aprimoramento, por intuicional sensibilidade a essas dimensões do ser, logra o milagre de resgatar algo desses inextricáveis domínios da consciência, que é um legado pertinente à própria natureza e ao ser humano, com sua incessante índole perquiridora e que se revela apto a essa aventura interior. Cida empreende a sua viagem interna com extrema delicadeza e poesia, e seguidamente nos brinda com momentos de rara e extraordinária beleza, que também são estímulos e desafios à conceituação e concepção daquilo que é eterno em nós mesmos. Muito bem, estamos aí contemplando um desses maravilhosos momentos de expressão da nossa querida colega Cida. E esse quadro, eu dei até um título para ele, porque, na verdade, eu copiei isso dos seus arquivos em fotografias. Eram fotografias pequenas, assim, da ordem de 9 por 12 centímetros, e, mesmo assim, deu uma possibilidade de ampliação e que até manteve as cores originais de uma maneira apreciável. Eu queria dizer também que a questão dessa coloração, eu aproveitei para fazer uma correlação com o trabalho do senhor Charles Leadbeater, que na obra O Homem Visível e Invisível, ele apresenta uma tabelinha inicial com as cores que ele percebe na aura, através da sua clarividência, quer no plano astral ou mental, e com as colorações que ele atribui um valor. E eu vou me servir desses valores que o senhor Leadbeater apresenta, justamente para trazer um melhor significado ainda a esse trabalho da nossa irmã, porque, na verdade, intuitivamente, ela conseguiu trabalhar essas coisas da maneira exata. E isso seria uma coincidência digna por si só. Então, esse trabalho aí eu atribuí o título de Mandala Interior. Nós vemos realmente ali algo como uma mandala, nessa parte mais ou menos central, onde vemos ali aquele símbolo tradicional da serpente, que vai formando uma circunferência através da própria cauda, tal como está inscrita no nosso próprio símbolo.
E aí, isso aí também me remete um pouco àquilo que o senhor Taimini fala no livro O Homem, Deus e o Universo, quando ele fala no ponto, e ele tem um designativo no sânscrito, que é o Mahabindo, que é como se fosse aquele ponto misterioso da origem de todo o universo. Vejam só, a nossa irmã aí experimentou uma inspiração parecida, porque essa mandala, no fundo, ela não tem fim, ela tem, ou melhor, ela não tem nenhum começo, nenhum fim específico. Ela realmente começa nesse ponto, nesse Mahabindo, que é esse mistério profundo de onde emana toda a criação. Mas, para não nos demorarmos muito, eu diria que, em síntese, o ser humano possui no íntimo de seu universo inconsciente os resquícios da própria e recuada origem. Essa realidade não deve ser adstrita a uma sequência cronológica rígida, como no discurso acadêmico-científico, que delimita camadas e quantifica eventos por milhões de anos, tendo por base a mera evolução das formas. Então, nós vemos aí uma ideia abstrata, profunda, justamente trazendo um pouco dessa concepção profunda. Tratando-se da vida em cenário mais amplo, essa questão é bem mais complexa, como é o caso do ser humano, visto num contexto interno de evolução da consciência e plenamente integrado à natureza em seu redor. Essa vida tem origem comum no ponto. Eu aqui destaco o ponto em negrito, porque essa é a chave da questão. O centro da mandala, onde não há dimensão alguma, bem como o conceito de espaço-tempo. Cada ser, cada núcleo consciencial é o seu próprio centro, enquanto, entre aspas, julgar-se isolado em seu próprio eu, como os seres humanos, aí representado pelas três cabeças que vemos no quadro, que escapam, veja bem, esses seres humanos escapam da roda conceitual comum da eternidade, que no caso é simbolizada ali pela serpente em circunferência, pela momentânea aquisição de uma consciência reptiliana, que é simbolizada ali pelos crocodilos, que lhes oferecem uma perspectiva individualizada, onde usarão o seu incipiente intelecto, que, no caso ali, está simbolizado pelo campo amarelo, toldado, onde estão, vamos dizer, delineadas as três cabeças femininas. Então, esse ser humano se posiciona no mundo, como se estivesse no mundo externo. Veja que ele escapou dessa mandala conceitual para essa individualidade, esse eu ilusório. Isso aí, eu vejo isso muito bem delineado. Cada forma possui a liberdade de promover os seus próprios arranjos. Aí a gente vai olhar para os símbolos em cada cabeça, os símbolos floridos na cabeça. Mas o correto curso evolutivo prevê um caminho da afeição altruísta e da elevada espiritualidade e do amor pela humanidade. Isso aí nós vamos tirar justamente dessas colorações róseas que está brotando desde a mandala e se espalhando um pouco para o meio exterior. E aí nós vamos ver que esse mistério, essa energia, ela vai delinear
um pouco dessa qualidade. Então, isso está inscrito nos peixes, aliás, começa nos peixes, no interior da mandala, e vai se espalhando para o exterior. Essas colorações começam a delinear-se nos matizes da cabeça do centro, ou seja, aquela cabeça feminina que olha para a frente, ela tem um pouco dessa coloração, desse amor pela humanidade, elevada espiritualidade e afeição altruísta. E essa cabeça central também está distinguida com o símbolo da flor de lis, que aí nós vamos associar com a tríade superior. Ou seja, essa questão aí está muito bem clara, porque nós vemos que, nesse caso, há uma evolução pronunciada. E nós apreciamos também que isso leva, que, aliás, este é um momento importante, que significa o despertar para o correto sentido e para a realidade limitada da vida. E quando a gente fala nisso, nós vemos que as duas cabeças, a que está olhando para cima e a que está olhando para baixo, é como se ainda estivesse ainda inseguras da sua condição. Já a que está olhando para frente, aí nós vamos nos socorrer também dos símbolos heráldicos, porque tudo que está no rumo certo está sempre olhando para frente. Então, aquela mulher simbólica do meio está já com essa qualidade. Nós vemos que os cabelos dela já estão bem enriquecidos com essas colorações sutis da afeição altruísta, da elevada espiritualidade e do amor pela humanidade. Então, nisso aí nós vemos um arranjo perfeito da arte que simboliza um conceito grandioso e abstrato. Então, eu acho que a nossa irmã Cida realmente foi feliz demasiadamente ao conseguir essa obra artística, porque ela tem um significado profundo. E aí nós podemos passar para o próximo quadro. É interessante também, nos momentos anteriores, nós vimos também um ser misterioso que sempre aparece. Eu diria que essa figura em amarelo, que aparece bem no centro do quadro, a gente tem que olhar com uma certa atenção. É o mesmo perfil daquele ser que aparece como um deva ou como um ser iluminado que serve de suporte a outras consciências associadas. Ela sempre usa essa figurinha com essa tiara na cabeça aí para simbolizar algo muito profundo. Mas vamos realmente dar um significado mais amplo ao quadro, que eu também nomeei de natureza sapiente. E aí eu diria que há um mecanismo inteligente na natureza que direciona corretamente as formas viventes de acordo com as próprias necessidades. Isso é fruto de uma sabedoria que elabora a criação, segundo leis exatas e infalíveis. Quando eu falo nisso, eu me lembro de Edivaldo. Edivaldo sempre nos dizia que o universo é sempre regido por leis exatas e infalíveis. E aí é simbolizado pelas retas ascendentes, com os respectivos mosaicos em campo Rosel. E eles estão marcados pela afeição altruísta. É interessante. A gente tem a impressão que esses mosaicos aí são simplesmente um enfeite, mas não é. Eles estão numa situação de retas ascendentes, com uma cor adequada e significando essa qualidade dessas leis infalíveis, tá certo? É como se fossem degraus ascendentes. Assim, dessa maneira, quem estabelecer e seguir uma existência retilínea em contato com as leis da natureza habilita-se ao conhecimento
como acontece ao verdadeiro mago, o xamã, que é representado por esse totem indígena. Você veja aí, nós vemos assim um ser conceitual que tem somente 2 pés e que cresce até a cabeça. Evidentemente que na expressão artística tudo é permitido, mas isso aí também diz muito, porque esse ser aí se apresenta num perfeito equilíbrio. Nós vamos vendo isso aos poucos. Ele, esse ser, reconhece a sua origem da consciência solar, para onde volta a sua face. Observe que há um vórtice dourado no alto para onde está dirigido o olhar do totem, né, que representa esse xamã. Desde os primórdios lunares, aqui também há outra coisa interessante. Desde os primórdios lunares, exerce extrema dedicação a um nobre ideal. As cores dos nobres ideais é justamente o azul. E essa silhueta lunar em campo azul claro, justamente onde o totem está apoiado os pés. Veja só, a Cida sempre aparece com uma silhueta lunar, como se ela tivesse uma memória da importância dessa lua, dessa cadeia que ficou para trás. E aí nós vemos o quê? Uma continuidade dessa vida que vem através dessas cadeias. Agora, veja que o totem está apoiado justamente nesse conceito profundo. Desde os primórdios lunares, exerce extrema dedicação a um nobre ideal. No aprendizado terrestre, traz em si a consagração de forte intelectualidade, que é simbolizado pela montanha no rodapé. Ou seja, a montanha, no caso, ali aparece com os reflexos amarelos. É justamente essa coloração da forte intelectualidade. E a montanha também é ascendente. Aliás, o símbolo da montanha sempre procura trazer essas qualidades, né? Os seres naturais, no caso ali, o xamã, tá certo? Porque o xamã aí também ele tem um destaque nessa obra. Os seres naturais com ele interagem em confiança e alegria, amparados também pela entidade dévica que lhes dá suporte. Aí nós vemos, então, o papel daquela silhueta que já é conhecida, já da outra apresentação, e que, no fundo, é quem dá suporte a esses seres naturais, que, no caso, aí, as aves, né? Todos rejubilam-se num horizonte íntimo de desprendimento e simpatia. A simpatia é justamente esse traço verde, onde nasce justamente a silhueta do Deva, tá certo? O xamã é distinguido com o cocar de 7 penas da iluminação, colorido nos matizes do amor pela humanidade, a qual pertence já como ser liberto. Então, o xamã, no caso aí, ele está com aquele cocar, são 7 penas e com aquela coloração destacada. E aí a gente vê que, num quadro aparentemente simples e ocasional, nós conseguimos ver toda essa complexidade que, inclusive, inclui até as cadeias planetárias. Mas, dito isto, podemos partir para a próxima. Este aí eu dei o título de O Caminho Oculto. Eu quero destacar nesse trabalho a beleza da coloração. Olha, esses tons de amarelo que aparecem é um negócio muito bem feito. É uma obra verdadeiramente inspirada.
Aí a gente vê que essas questão da luz, da luminosidade, é uma coisa perfeita, porque no caso aqui do trabalho da Cida e dessa inspiração transcendental, é mais significativo ainda, porque verdadeiramente empresta um valor imprescindível. E aí eu diria, para começar, que as personalidades humanas, através de incontáveis idades, renovam-se na vestimenta encarnatória para o aprendizado da consciência. É comum, nesse milenar processo, a persecução de ideais egoístas. Onde é que nós vamos ver os ideais egoístas? Olha, essa dama que está com esse brinco verde está voltada para trás que eu digo, para o lado oposto. A gente sempre considera o outro lado, segundo as regras da heráldica, né? Para frente é o outro, o lado oposto. Então, essa dama aí está justamente com essa coloração do matriz esse matriz violáceo assim, mais para o amarronzado, ele traz algo dos ideais egoístas, tá certo? Então, a gente vê toda essa distinção. No entanto, ela tem até já um traço, digamos, mais promissor, que é justamente esse brinco com essa coloração verde da simpatia. Mas o que predomina é justamente o fato de ela estar voltada para o lado oposto e trazer esses ideais do egoísmo. Agora, na medida do acúmulo da experiência positiva vivida, progressivamente ocorrem modificações que orientam a consciência nas várias mudanças de patamares evolucionários, através do aperfeiçoamento dos próprios veículos de expressão. Aí nós nos detemos nessas duas figuras em amarelo. A que está mais baixo e a que está mais acima, com aqueles brincos mais destacáveis. Então, nós vemos que essas figuras já estão mais aperfeiçoadas, independente de coloração de pele. Veja só, nós vemos aí essa pessoa de raça branca até numa condição de inferioridade espiritual, tá certo? E essas duas figuras aí, presumivelmente da raça negra, elas já estão banhadas por uma luz diferenciada. E isso vem demonstrar justamente essa questão maior de que cor de pele não significa absolutamente nada. E aí nós entendemos que essas personalidades estão nesse processo de conquista da sua individualidade, da sua verdadeira, vamos dizer, visão daquilo que é real em si, né? Mas existe um caminho oculto de pleno sacrifício oferecido aos seres já amadurecidos e capacitados a desbravá-lo, que é a senda da santidade, tal como a praticaram os mestres de sabedoria. E aí nós olhamos para essa prancha painel equilibrada em plataforma instável, por, entre aspas, pés que se apoiam numa barra. Dá para ver ali como se fosse 3 unhas em cada pé, apoiando toda essa construção desse painel, que parece até uma prancha de surf, e que nós já vimos também numa criação anterior, e que eu atribuí até a um conteúdo muito profundo, que é o Dharma. Veja só. Aí, nessa prancha, nós vemos aí algumas figuras conceituais. Abaixo tem uma figura feminina. No centro tem a figura de um peixe e de uma serpente. E acima tem a figura de uma cruz, né? Então, vamos ver o que é que, sinteticamente, isso significa. Esse é o caminho do pescador de almas, ou seja, esse caminho da santidade, dos mestres de sabedoria. Aliás, Jesus Cristo falava até para os discípulos:
que queria vê-los como um pescador de almas. E quando eu me deparei com esse peixe aí sendo apoiado por essa figura feminina, eu me lembrei desse dizer do Cristo, quando ele falou nesse pescador de alma, né? Que sustenta o peixe rosel do amor pela humanidade. Observe que existe essa figura feminina nessa prancha, segurando com dois bracinhos amarelos ali, conceituais, o peixe rosa que está na cabeça. Então, a exemplo dos excelsos instrutores como o próprio Cristo e seus discípulos, em suprema doação de afeição altruísta, que é a figura conceitual de mulher portando um peixe em sua cabeça. Observe também que essa mulher tem no busto, onde estão assim os presumíveis seios ali em espirais, essa coloração rósea da afeição altruísta. Então, mas, ao mesmo tempo, isso é um sacrifício, tá certo? É o Dharma verdadeiro, tá certo? Então, esses seres, nessa condição, terão despertada a serpente da sabedoria. Veja que essa serpente está logo acima do peixe em verde, que culminará na iniciação plena e no consequente sacrifício do eu, o oculto símbolo da crucificação que os encaminham à divina glória. Aí, se nós olharmos lá na parte de cima, depois do peixe, ali existe uma cruz conceitual, que, no fim, até é simbolizada por duas asas angélicas, ou seja, é como se a cruz, que seria, vamos dizer assim, o contexto mais para amarelo e branco, se transformando em duas asas angélicas, tá certo? Olha, uma grande simbologia está contido aí nesse caminho, tá certo? Isso aí é uma coisa de muita sutileza e que poucos perceberão nessa obra aí da nossa irmã, tá certo? Provavelmente nem ela mesma ela fez isso aí compondo assim a sua obra de arte com aquela intuição pura, aquela leveza do artista que trabalha num quadro ali com tanta alegria e não está nem um pouco preocupada com significado algum, porque aquilo é um conteúdo abstrato que flui da própria alma, do próprio eu verdadeiro, né? O eu verdadeiro, repousando talvez nesses planos acima até do mental superior, tá certo? Então, é um trabalho digno e de muita beleza, porque quando nós contemplamos, é uma pena que até a gente não conheça a obra verdadeira, a gente poder contemplar o quadro no seu tamanho real, porque isso aí foi copiado de uma pequena fotografia, mas mesmo assim nós notamos que ainda tem algo de muito profundo nessa irradiação profunda dessa luz amarela, que é um símbolo aí de uma inteligência superior, tá certo? Muito feliz esse trabalho, mais uma vez, da nossa irmã Cida. E aí nós poderíamos passar para a próxima. Eu perguntaria se todos estão ouvindo bem. Eu estou. Tá Então, bem. pronto. Também, Então, Afrânio. tá Tudo certo. Sim, seu Afrânio, tudo Tá, bem. então, tá bom. Então, podemos prosseguir tranquilo. Agora, mais um quadro também muito digno e belo. E esse aí eu dei o nome de O Nascimento do Avatar. O que é que nós vemos aí? Nós vemos várias coisas que podem nos trazer justamente algo muito profundo. A Cida tem assim uma fixação nesses caracteres antigos, provavelmente até do alfabeto aramaico, né? Eu vejo ali uns símbolos muito parecidos com isso, e tem outras coisas, mas que, evidentemente, a pessoa vai fazendo aquilo, mas por uma inspiração profunda que está, como já falamos, aquilo está identificado com o seu eu profundo, né? Mas assim a gente diria que em todas as tradições
místico-religiosas, existem registros da encarnação na Terra de excelsos seres que atendem a momentos específicos da sociedade ou das civilizações. Possuem a nobre missão de proporcionarem vigor ou trazer um novo ensinamento aos povos, segundo o panorama evolutivo corrente. Aí nós observamos até que, novamente, aparece aquela circunferência, a serpente compondo com o corpo, essa circunferente, e também nós vemos até três, como se fosse uma crista da serpente em uma tríade. Essa tríade é uma coisa muito importante na vida, porque desde o reino mineral sempre existem as tríades que mantêm justamente esses valores profundos dos mundos subjetivos, né? Inicialmente, nesse processo, os profetas registram o evento em seus pergaminhos. Aí nós vemos, ao fundo, esses pergaminhos aí que simbolizam, né? E os anjos o anunciam com os seus instrumentos simbólicos. Nós vemos ali na parte superior os anjos com os instrumentos, ali umas trombetas e tal. A própria natureza viva do planeta põe-se de sobreaviso, em sublime estado de adoração. Aí nós vemos aqueles peixes que aparecem ali na parte baixa do quadro, né? Compondo todo esse milagre e esse mistério, né? O vórtice incessante da vida superior revelará um brilhante segmento da sabedoria eterna. Então, isso aí vem, ou isso aí será revelado pela serpente da sabedoria, né? Que ali está em forma daquele círculo, que, no fundo, representa a eternidade, né? Ali estão presentes a mãe e seu filho, redentor da humanidade, iluminados pela vívida chama do Espírito Santo. Aí vemos aquela pomba branca ali que ilumina justamente a Virgem e o seu rebento ali, né? A mãe inclina-se amorosamente em direção da silhueta lunar, que, no caso, simboliza a outra mãe conceitual da presente onda de vida na Terra. Veja que coisa interessante, como a Cida sempre ela é recorrente nessas imagens lunares, né? Como em retribuição e reconhecimento à experiência colhida e vivenciada. Veja só, aí nós vemos uma composição perfeita, todo esse mistério da vida desses instrutores da humanidade, né, que a intervalos regulares sempre estão vindo, né, que os orientais chamam de avatares, né? E assim a gente passa para a próxima figura. Aí também tem uma simbologia muito interessante, e eu gostaria de, preliminarmente, destacar o centro exato do quadro, onde nós vemos assim um suposto cálice em amarelo, de onde jorra retilinamente uma luz muito clara, né? Ou, aliás, uma luz muito forte, que é essa luz aí da afeição altruísta, né? Essa coisa que realmente é como se diz assim, é o padrão principal que nós vamos ver no quadro. Mas vamos fazer uma leitura mais detalhada. Então, a manifestação e a vida é fruto de uma sabedoria inefável, que não pode ser alcançada por mero esforço acumulado do conhecimento registrado nas tradições escritas. E aí nós vemos uma tapeçaria evanescente ao fundo. Aí onde está o cálice, por exemplo, com esse contexto amarelo, esse campo amarelo, nós vemos lá no fundo justamente essa escrita misteriosa, que é como se tudo isso nascesse dessa escrita misteriosa, né?
Isso se fundamenta em elevadíssima intelectualidade cósmica e plena atribuição altruísta desta sabedoria. Então, essa barra óbvia que sobe desse caso é justamente essa plena afeição altruísta, né? No supremo processo mental da manifestação, que é composto aí pelo campo amarelo, o cálice e a emanação óssea transbordante. Este processo é gerado pela nota mística, que aqui é muito interessante, do som universal, e que é representado pelas marcações nas pautas. Aí nós vemos algo como se fosse pautas musicais, né? Então, esse misterioso som universal traz toda essa grandeza, tá certo? Essa manifestação, né? Coligado ao símbolo do Criador, que aponta a ânfora de barro, a protomatéria simbólica para os veículos das formas. Aí nós vemos um braço apontando, veja só, o braço está apontando justamente para uma ânfora de barro, ali do lado esquerdo. Veja, essa simbologia é muito interessante porque o Deus, até no Vaticano, existe um quadro lá na Capela Sistina, eu acho, que aparece a suposta mão do Criador, mais ou menos numa atitude parecida com essa, só que aparece somente um braço, né? A vida primordial, aí o peixe, nós vemos um peixe embaixo à esquerda, né? Encontra-se congelada entre aspas, né? Em quietude letárgica, junto com a serpente que circunscreve o vaso que, entre aspas, engolirá progressivamente as trevas. Se nós olharmos essa ânfora de barro e essa serpente que o circunda, nós vemos que tudo isso tem uma simbologia muito grande. Essa serpente da sabedoria progressivamente engolirá essas trevas conceituais na medida de sua ascensão e desenvolvimento. Ela representa a evolução do processo como um todo. As formas diversas, inclusive as humanas, também estão destinadas à ascensão. Aí, onde é que estão as formas humanas? Não são nessas à direita, não. É no barquinho. Nós vemos um barquinho suspenso, exatamente. É nesse barquinho aí que estão as formas humanas em posição vertical, ou seja, o barco foi colocado em posição vertical. Isso aí é o caminho e a dedicação aos nobres ideais, que está mais ou menos nessa coloração e no campo em que repousa o barquinho, tá certo? Que está inscrito nas leis divinas, que é o campo em azul e os caracteres literais. Observe que nesse campo azul todo do quadro, lá em cima, nós vemos novamente outros caracteres literais aí, dando conta dessa sabedoria transcendente que tudo abarca, né? As figuras de monges inclinados em submissão, vestidos com os matizes. Agora, veja que interessante. Nós vemos que esses matizes aí são matizes escuros. Isso representa, eles estão vestidos com os matizes da angústia, da depressão e do medo. Representam almas em sacrifício e prova, oriundas de pretéritas cadeias que agora retornam ao curso natural da evolução. Voltam-se para a mesma direção do peixe, cujas cores revelam o caminho da elevada espiritualidade e dedicação a um nobre ideal. Este é o caminho evolucional e regenerador da consciência humana. Vocês vejam, meus irmãos, que numa composição aparentemente um tanto assim desarrumada, porque aí apresenta-se como fragmentos, tá certo? De uma realidade abarcante.
Mas, mesmo assim, toda uma ideia profunda está por detrás disso aí. E a nossa irmã captou com muita segurança isso pelos traços com que ela apresenta e pela precisão das cores que ela se serviu. Aí podemos passar, então, para a próxima gravura. E essa é de uma beleza transcendente. Eu acho que a gente pode até subir um pouquinho aí. Se puder, diminuir. Ah, está ótimo, aí está ótimo. Está ótimo aí. Está beleza. Veja só, esse quadro é de uma beleza transcendental mesmo, porque ela conseguiu captar uma ideia profunda. Eu não quero me alongar muito, mas eu diria, olha a imagem novamente da Lua. Eu botei isso aí como a aurora de um novo mundo. E aí nós diríamos que as cadeias planetárias sucedem-se num tempo em que a cronologia terrestre e astronômica carecem de significado. Nós apenas falamos nisso, mas não temos verdadeiramente a ideia clara de como é que se movimentam essas cadeias, né? A Lua mostra-se em conceitual sombra de decrepitude, enquanto o dinamismo de uma inteligência cósmica diligencia o mental esforço de nova criação. Aí nós vemos que, nessa cabeça central iluminada da figura, temos uma imagem humana que se delineia no meio desse campo amarelo. A gente dá para ver o olho, o nariz ali, olha, não é muito fácil, não sei se o Fernando está conseguindo perceber, para orientar aí o foco. Isso, exatamente aí, exato. Olha. Então, a inteligência cósmica diligencia o mental esforço de nova criação, que é uma efígie humana transcendental e vórtice em campo amarelo dourado. Isso aí seriam os trabalhos de Ancho Rãs, né? Que a gente tanto ouve falar aí na nossa literatura teosófica, né? Que realmente são os construtores do mundo, né? Nasce um novo mundo, no caso é a Terra, dos despojos do passado, que no caso é a Lua, que deposita sua quintessência vital de elevada afeição altruísta no cálice suporte da nova forma vital a ser elaborada. Observe que no centro do quadro, essa forma de pessoa humana, na verdade, se apresenta também como um cálice. Olha que coisa magnífica, né? Se a gente olhar, tem aí toda a silhueta de um cálice. Esse corpo humano, no fundo, é um cálice, tá certo? E esse cálice é o repositório de elevada afeição altruísta, da nova forma vital a ser elaborada, que está simbolizada justamente por essa mãe, porque isso aí também é uma mãe que está presumivelmente com dois gêmeos ali, amparando ali. E também até tem o próprio Espírito Santo. Tem uma pombinha aí nesse meio, tá vendo as duas asinhas, o biquinho ali. Dá até para ver o olhinho preto da pombinha amparando os gêmeos ali nesse suposto cálice, que ao mesmo tempo é o corpo da figura humana. E nos pés, ali junto do cálice, nós vemos a imagem de quê? Da Terra, né? Nasce um novo mundo, a Terra, né? Desses despojos do passado. Você vê essa transposição Lua-Terra. A Terra é esse planeta aí, que está ao pé do cálice, tá certo? Isto é fruto de um trabalho que envolve longas idades. Aí nós vemos braços e mãos aqui na parte baixa do quadro, com estrias radiculares. Isso aí significa justamente idades e mais idades, que deu até para criar essas raízes no quadro. Né? O novo abrigo, um planeta azul, apto ao desenvolvimento de nobres ideais.
O azul é justamente essa coloração dos nobres ideais. Né? Terá na maternidade, olha que beleza, o gesto supremo representativo desse transcendental mistério e amor, cujo fruto, o gênero humano, será como um novo marco no panorama evolutivo da Terra. Dizem até que na cadeia lunar nós éramos animais, né? Então, nessa transição aí, nós ganhamos esse prêmio, né? Da consciência hominal. Que beleza, né? A nossa irmã captou essa coisa aqui de uma maneira tão sublime, tão magnífica, com colorações assim tão expressivas, que realmente é um trabalho digno. Tem horas que eu fico olhando isso aí e me dá vontade de fazer uma cópia disso e botar. Eu não sei se eu conseguiria essa coloração tão bonita. Talvez sim, para fazer uns quadros, para a gente contemplar isso diariamente, que é uma coisa que nos traz assim, uma mensagem muito superior daquilo que verdadeiramente é a vida. Né? E aí podemos passar para a próxima. Né? E eu tenho que correr, porque, segundo Edivaldo, aí eu estou atrasado. Mas vamos lá. O paraíso perdido. O paraíso perdido. Nós vemos aí também uma beleza. Agora, esse quadro aí está um pouquinho prejudicado, porque quem tirou a fotografia cortou um pouco da parte superior. Mas nós vemos ali, na parte esquerda, em cima, ali é um pássaro em azul, assim como tem também uma senhora, uma moça ali com auréola, essa é uma jovem, aureolada e tal. E na parte da direita, em cima, tem um pássaro conceitual também, que desapareceu os olhinhos dele, a metade da cabeça, mas é um pássaro que conceitualmente está bebendo algo ali num copinho, alguma coisa. Então, vamos lá. As religiões, de um modo geral, destacam a milenar transgressão do primeiro casal humano a ocupar a Terra. A consequência disso consumou-se com a sua expulsão dos edênicos jardins, como afirmam essas tradições. Essa metafórica linguagem também pode significar o descenso da mônada para o aprisionamento no mundo da forma. Aí nós vemos aqui, no rodapé do quadro à esquerda, uma ânfora de barro. No rodapé ali, nós vemos ali, à esquerda e embaixo. Tá certo? A mônada subordinada às leis divinas, que é os vários caracteres, né? Esses caracteres que sempre aparecem, essa sabedoria milenar, né? Onde a consciência encarnada, com o seu próprio esforço e cansaço, buscaria a Terra para a sua sobrevivência. E essa sobrevivência é o trigo, justamente embaixo, do lado oposto. Nós vemos assim os raminhos do trigo maduro, tá certo? No campo amarelo, embaixo, à direita. Isso aí, esse é o trigo. Em seu mundo interno, o ovoide, esse ovoide aí central, em forma de espelho, aperfeiçoará os veículos de expressão coligada à alma universal, Atma, que é representada pela mão divina que irradia. Veja que beleza! A Atma está sempre presente. E aí, mesmo esses seres sendo expulsos do paraíso, eles não foram abandonados por esse conceito da alma universal. Que coisa bonita isso aí. Esses veículos são compostos seguidamente por várias personalidades mortais com que se apresenta no mundo. As casas geminadas embaixo do espelho. Vejam só, na verdade, essas casinhas que aparece o casal em cima, as casinhas embaixo, tá certo? Os casais ali têm um significado do eu superior, do ego, porque as casinhas é que são as personalidades. É interessante essa conceituação aí.
e por uma tríade mortal, o seu eu superior, Atma Buddhamanas, nas tradições orientais, que é justamente a catedral com 3 cruzes. Olha, você vê, tem as casinhas embaixo, a cratical com 3 cruzes, que é justamente o corpo causal. Você veja que coisa magnífica que a nossa irmã conseguiu aí para simbolizar toda essa realidade. O mundo externo oferecer-lhes-á caminhos diversos que se revelarão enganosos. O mundo externo é como nós estamos vendo aí, fora dessa moldura, tá certo? Esses caminhos são enganosos. E por que eles são enganosos? Os galhos que se enrolam e as flores mescladas a dragões. Estão vendo aí os galhos que aparecem enrolados e uns dragões aparecendo. Isso é como se fossem figuras conceituais, elementares, principalmente no plano astral, tá certo? Mas o verdadeiro caminho está contido nas colunas da lei. Onde é que estão as colunas da lei? De um lado, a trajetória vertical, pela adaptabilidade e pelos nobres ideais. Aí nós vemos à esquerda o peixe e a pomba ali acima, tá certo? Lado esquerdo. Então, isso aí é uma representação sutil dessas colunas da lei, tá certo? O peixe e a pomba. Né? E do outro lado, deixa eu ver, a elevada intelectualidade coligada à devoção. Veja só, nós vemos ali o cálice castiçal do outro lado, ali no campo amarelo, e a vela. Tem uma vela, que é justamente esse símbolo, né, da elevada, que está inscrito na elevada intelectualidade. Ali temos uma forma também de um cálice que suporta, ou melhor, um castiçal que sustenta a vela. Né? Este é o caminho da santidade. Ai, veja só. Em função disso, ou seja, quem viver sob as colunas da lei encontrará o caminho da santidade. E isso é o que representa essa dama que veste de roxo ali, aureolada, tá certo? Porque a gente não dá para ver a face dela, mas ela está com a auréola de uma santa, vamos dizer assim. E da vida una imperecível, que é a ave que bebe o néctar da eternidade. Do outro lado, oposto à dama, na outra coluna da lei, nós vemos um pássaro simbolicamente vestido com aquelas cores profundas ali, inclusive da própria dama, tá certo? Tem aquele azul dos nobres ideais, né? E também bebendo aquele néctar da eternidade. Então, veja só, a nossa irmã conseguiu também trazer uma mensagem aí de muita profundidade nesse quadro aí que nós apelidamos aí de Paraíso Perdido. Aí nós vamos passar para o seguinte, que eu dei o nome de Mulher Piedosa. E eu até chamaria a atenção inicial para... Nós vemos aí o símbolo de uma cruz, sendo que só aparecem os pezinhos aí do ser que foi justamente imolada. Aparecem os pezinhos. E à esquerda, nós vemos a silhuetazinha junto ao fundo azul superior daquela mesma figura que aparece como um deva. Eu não sei se Fernando já percebeu. Onde está a Lua tem um campo azul. Acima tem a silhueta daquele ser, igualzinho, justamente ele. É interessante chamar a atenção para ele. Né? Mas vamos dizer que no processo de evolução da consciência, através das cadeias planetárias, olha a Lua aparecendo lá novamente, existe o descenso conceitual relativo ao esgotamento e mudança de cenário de um mundo físico para o outro. O cálice, a pedra e o peixe. Observe que o peixe agora aparece na posição vertical,
tá certo? Ou seja, esse peixe aí está representando a mônada que vai para a próxima cadeia, tá certo? O processo é regido pela divindade, simbolizada pela pomba, na outra coluna oposta, a pomba do Espírito Santo, tá certo? Que antevê a preparação dos veículos, que culminará num contexto de dualidade e complementaridade. Aí aparecem duas ânforas, ou seja, os veículos da personalidade humana. Esse estabelecimento e progressão da vida-consciência é acompanhado pela divina hierarquia. É aquele ser que eu disse lá que aparece, né? Cuja atuação é centralizada nos planos sutis, que ali, no caso, é uma figura super-humana que se espraia em abrangência do campo lunar em azul, vestida em amarelo-ouro, os matizes da afeição altruísta e da elevada intelectualidade. Então, está ali justamente esse ser novamente administrando esse novo momento da criação. Os seres que, no processo, optam pelo reto e vertical caminho de ascensão e do sacrifício pela humanidade são os mais qualificados, provenientes dessas hostes lunares, e que na Terra oferecem-se como instrutores. No caso aí é representado pelo sacrificado na cruz e pela dama que abraça o madeiro, tá certo? Vestem-se nas cores da afeição pura. Olha que rosel magnífico que essa moça está vestindo aí. E tem na pureza o seu símbolo maior. Ela tem aquele lanço branco ali que significa essa pureza. A sabedoria e o domínio pleno da lei iluminam a sua retaguarda. Observe que há uma coluna amarela brilhante atrás dessa dama, tá certo? Esses seres convertem-se, ao atingirem a iniciação, nos grandes modelos sapienciais que orientam a humanidade. No caso, a mulher e o crucificado. Né? O seu verdadeiro trabalho ocorre em dimensões superiores, junto ao governo oculto do mundo, onde são acolhidos segundo o inesgotável processo evolucionário do corpo. Muito bem simbolizado esse trabalho aí da irmã Cida, mais uma vez, trazendo toda essa riqueza. Aí passamos, então, para o penúltimo, que, no caso, eu dei o título de Artista de Si Mesmo. Esse aí ficou um tanto com excessiva iluminação, eu acho que foi durante a cópia aí que não ficou bem, mas dá para fazer a leitura, né? Afirmam as mais importantes tradições ocultistas que o homem é seu próprio juiz e único responsável pelo seu destino e crescimento no mundo. Basicamente, de seu intelecto, a cabeça, né, parte o direcionamento para a sua formação de caráter e correta postura perante a vida. Aí, observe que da cabeça dele é como se surgissem as cores branco e vermelho, e o azul, que já consta no próprio campo, né? Então, o branco da pureza, o rosa da afeição altruísta, o azul da dedicação a um nobre ideal. Então, isso brota justamente, é como se estivesse em conexão com o próprio intelecto. Né? Com seu pincel, veja que ele está com um pincelzinho na mão, né? Esse ser conceitual. Com seu pincel, cabe-lhe colorir a sua personalidade, que repousa nos alicerces da lei. Onde estão os alicerces da lei? A tarja horizontal e a tarja vertical, onde estão inscritos os caracteres e símbolos. No caso ali da horizontal, são os ideogramas, tá certo? No caso da vertical, é outra simbologia, mas que tem um valor supremo. A tarja horizontal representa as leis externas, onde opera a personalidade, composta de letras, ideogramas,
que disciplinam o comportamento, porém passíveis de distorções por baixos sentimentos humanos, como o medo, a depressão, o egoísmo. Veja que ali já tem um campo marrom, enegrecido, que mancha um pouco essa parte das leis do traçado horizontal. A tarja vertical refere-se às leis eternas do espírito, que espelham realidades incorruptíveis e representam a plataforma ascensional aos mundos superiores. A sua coloração é uniforme, no matiz da afeição altruísta. Veja que ela está orientada para o alto e numa coloração realmente destacada. Esta plataforma não possui leis escritas. Em sua base está o símbolo do discernimento, que é um olho conceitual da esfera inferior, ou seja, nessa tarja vertical, embaixo, teríamos, então, o símbolo do olho, a primeira esferazinha, tá certo? Isto enriquecerá a personalidade, no caso, a segunda esfera inscrita num quadrado, com a indispensável sabedoria contida no reservatório pleno da afeição altruísta, cuja ponta é o próprio triângulo em campo amarelo do eu superior. Veja só, essa não é esse ovoide central dessa barra horizontal é justamente o repositório dessa afeição altruísta. É como se fosse o Dharma superior, veja só. Só assim estará apta ao impulso de ascensão ao mundo divino. Repare que na ponta dessa coluna tem uma flecha conceitual também, que é nascida dessa personalidade elaborada, cuja ponta é o próprio triângulo em campo amarelo do eu superior. Interessante isso aí. A parte superior é o triângulo, é como se fosse realmente a iluminação. O conjunto, portanto, representa o eterno movimento vital, a esfera turbilhonante em cima, à direita, ou seja, no quadro ali, na ponta direita do retângulo, em cima. Ali tem uma esfera turbilhonante ali. Provindo da cadeia lunar, que é o recorte anexo em azul ali, ela retornará às origens, cumprindo os ciclos de aprendizado e iluminação da consciência, como definido nas tradições teosófico-ocultistas. Então, aí nós vemos justamente todo um delinear da vida do próprio ser humano nesse campo de aprendizado, tanto na parte personalista como na parte espiritual. Magnífico esse trabalho. E aí partimos para o final, que é o que nós chamamos de pintura sobre esteira. Então, parece um estandarte, aí parece uma esteira. Mas vamos lá. O ser humano, vamos examinar ali abaixo, onde está uma mandala, aquela parte onde tem uma coluna rosa, ali acima um pouco. O ser humano é um microcosmo da realidade divina, que é o centro dessa mandala, ali abaixo. E repousa em conceitual base de sustentação, proporcionada por elevada intelectualidade e afeição altruísta. Plataforma em amarelo e rosa. Veja só, aquela barra rosa, principalmente, é o suporte, tá certo? A afeição altruísta. Dentro de si, em seu verdadeiro centro, o próprio centro da mandala, estão os imemoriais registros arquetípicos universais das diferenciações primárias relativas à manifestação, o núcleo em pétalas da mandala. Isso como se fosse os primórdios da criação, aquele ponto inicial que nós
que nós já nos referimos anteriormente, né? O Marrabindo, né? Que está ali simbolizado também, né? O governo essa sabedoria, uma lei eterna e de extrema sapiência, calcada em elevada espiritualidade e afeição altruísta, que o projeta nos ciclos da manifestação e suas cadeias vitais. Aí temos circunferências em amarelo e azul com as respectivas cores e símbolos. Veja que essa mandala ela termina com essas circunferências onde estão símbolos, aqueles símbolos ali das coisas antigas, e leis, etc. Né? Gravados em seu corpo estão os requisitos de primárias inteligências, oriundos do seu contato com as formas através da idade. Crocodilos e tartarugas nas tapeçarias internas. Se nós recordarmos o primeiro quadro, nós vimos aquela mandala que terminava na serpente nos próprios crocodilos. Né? Sua meta é a ascensão à consciência interna, ao ultrapassar os sentimentos de orgulho. Olha, veja só, observe que no pescoço dessa figura, abaixo, no peito, vamos dizer, existe uma renda dentada em vermelho. E voltado, orientado para baixo. Isso vai representar justamente o orgulho, que é a maior barreira para essa expressão de sapiência, né? Tem que vencer essa barreira ali, que está logo delimitando toda essa trajetória. Isso ocorrerá ao integralizar-se nos 7 princípios da consciência, esferas da gola. Veja só, na própria gola ali, em dourado, existe os 7 princípios representados em pontinhos ali. Esse conhecimento anulará o seu senso de dualidade, os brincos impregnados por elevada espiritualidade, devoção pura e forte intelectualidade. Veja que ali está o começo. Na verdade, isso aqui é como se fosse a abertura dos chakras ao longo das idades, tá certo? O Kundalini que vai subindo, é a mesma coisa, no final de contas. Esse conheça seu senso de dualidade. Assim poderá atingir a visão transcendental, o terceiro olho na testa. Veja só, está ali, olha, o símbolo do terceiro olho na testa da figura. A base de seu templo interior, a sua individualidade trina, iluminada no alto da cabeça. Veja que nós temos ali penas de um lado, penas do outro, e que termina num vértice ascendente. Aí é justamente Atma, Buddhi e Manas, está certo? Iluminado. As 5 penas em cores vívidas que ornam os lados da cabeça simbolizam a essência viva desse aprendizado, que começou em recuados primórdios temporais. Vamos chegar lá embaixo e vamos ver aquelas ampulhetas na base. Tem lá um símbolo das ampulhetas, né? E que verdadeiramente representam as cores da aura, onde predomina a simpatia, uma elevada intelectualidade e a plena afeição altruísta. Olha, meus amigos, está tudo expresso aí nos quadros da Cida. Eu me sinto muito gratificado por ter a oportunidade de contemplar esse material tão magnífico que a nossa irmã fez assim e nos proporciona isso graciosamente. Aí a gente vê, por exemplo, um quadro aí qualquer, não sei o quê, porque foi pintado por não sei quem, aí atinge lá Pablo Picasso, não sei o quê, 10 milhões de dólares. Olha, eu vou dizer, esses quadros da Cida, eu diria que valeria muito mais do que qualquer capital, qualquer dinheiro dessas bolsas internacionais. E tem um valor inestimável. Mas, infelizmente, os valores nossos são muito difíceis de serem constatados. Então, fica aí um estímulo para que contemplemos essas obras magníficas, né? E realmente
isso nos traga um sentimento de alegria e paz tão necessário neste mundo atual. E, para não demorar muito, já passei um pouco aqui do esperado, mas eu peço desculpas aí ao meu irmão Edivaldo por ter me alongado muito. E se alguém quiser fazer alguma palavra, quiser enriquecer um pouco o que foi dito, a gente está aqui pronto a aprender mais alguma coisa.